O Projeto Games, ele perguntou aqui o seguinte: demônios podem atacar por sonhos? Pois eu já sonhei com uma serpente e ela estava ao longo do meu corpo, e serpente é um animal gelado e eu senti o gelo dela fora do sonho na vida real, como se estivesse ao meu lado fisicamente. Eu já tive vários pesadelos também de possessão, de umas coisas estranhas. Pode ser. Não só pode, como é. Você acorda falando, meu Deus, que Porque coisa ruim. quando você está acordado, você, nas suas ondas cerebrais, teta, né? É teta ou é beta? Uma das duas. Tá. Você está completamente pronto para questionar. Então, nesse nível, ele te tenta, tipo, ó, faça isso, faça aquilo, mas você tem condições de reagir, de rejeitar. Mas quando você está no sono profundo, você está com suas guardas completamente baixadas. Ele não só tem acesso no consciente, mas no subconsciente. Então ele usa o material dos seus medos, dos seus temores, para vir afrontar. Por isso que a Bíblia diz para a gente orar para que Deus nos guarde dos nossos sonhos. Eu peço, Senhor, guarda a minha mente nos sonhos. Agora, às vezes, Deus dá para uma pessoa um dom de interpretação de sonhos. Uma pessoa que tem esse dom, ela vai sonhar muito. E vai sonhar sonhos bons, mas vai sonhar muito pesadelo também. E esse pesadelo não é que você está sendo oprimido. Às vezes você só está discernindo qual é a guerra que você está enfrentando. Vilela, você é um cara que recebe aqui todo tipo de gente que declara coisa. Claro. E esses espíritos muitas vezes vão te atacar. Então, o que você tem que fazer? Quando você vai orar e dormir, você ora a Deus e fala, Senhor, cobre a minha mente, cubra-me com teu sangue, coloca os teus anjos aqui, os anjos da guarda, para me guardar. Não deixa nenhum demônio vir aqui roubar meu descanso, minha tranquilidade. E Deus vai te ajudar. Agora, tem momentos que a gente vai ter mesmo essa guerra. O Leonardo, ele falou aqui, ó, falem sobre os anjos que visitaram Lot em Sodoma. É um dos melhores relatos de anjos interagindo com homens na Bíblia. Sim, fantástico. Esse relato de Gênesis, está lá Abraão meio-dia em casa, sentado na porta da tenda, e ele vê 3 homens chegando. Estes homens, eles sabem que são anjos. Um deles é o anjo do Senhor. Importante dizer que anjo é uma tradução para a palavra mensageiro. Malar. No Velho Testamento, Tem Malach ou Malaqui Malak. é anjo, mensageiro. E Malaquias. Malaquias é o mensageiro de Yahvé. Esse Yas é o sufixo de Yahweh, né? Jeremias, Malaquias, entendeu? Entendi. Adonia, tudo é um prefixo e depois de Yahvé. Então, no caso, Malach significa anjo, né? Malaquias é, na verdade, não é anjo, não, vem de Melach, que é rei, né? Meu Deus é rei. Mas o que eu quero dizer? Chegam ali 3 homens, um é o próprio Jesus. E esses 2 anjos que vêm junto com ele, alguns acreditam ser arcanjos. Por quê? Porque eles estariam indo para destruir Sodoma e Gomorra. Entendi. Então, do mesmo jeito que tem o principado que atua lá, que naquele caso era de imoralidade, de lascívia e coisa e tal, do lado de cá tem os arcanjos que vão para executar o juízo de Deus. Então, muitos acreditam que ali não eram 2 anjos, mas são 2 arcanjos dessas 2 cidades, né? Eles estão ali com Abraão, comem com Abraão e, de repente, no caso Jesus, o anjo do Senhor, manda que eles vão para Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. E o primeiro fica com Abraão. E aí ele sai dali e o anjo do Senhor vai falar para Abraão o que ele vai fazer. Aí Abraão começa a ter um diálogo com ele. Mas se tiver 50 justos, o senhor vai matar mesmo assim? Não, se tiver 50 eu não mato. Ah, mas se tiver 40, não, eu não mato. Ele foi baixando, até que chegou uma hora, ele falou, tá bom, senhor, faz o que tem que ser feito. Porque naquela cidade só tinha Ló como justo. E aí os anjos chegam
Ló está na porta da cidade, ele reconhece, alguma diferença tinha, né? Porque ele Claro. parecia, eram homens, eles olham, ele sabe que aqueles homens não eram homens normais. E aí ele convida aqueles homens para ir para casa dele. Aí eles falam, não, nós vamos dormir na praça mesmo. Não, vamos para dentro da minha casa. E aí eles aceitam, vão para ele, comem com ele, mas os homens da cidade ficam sabendo desses camaradas e falam, nós queremos transar com eles. Obviamente a Bíblia não fala desse jeito, é de Sim. uma forma mais educada, mas nós queremos ter caso, nós vamos querer violentá-los, queremos ter uma relação com eles. Aí Ló fala assim, não, eles são meus visitantes. Você não quer minhas 2 filhas? Elas são virgens. Olha que camarada louco. Você vai oferecer Nossa. 2 filhas pra ele? Eles falam, não. E a Bíblia diz que tanto jovens quanto velhos estavam querendo isso. Aí estes 2 arcanjos ou anjos cegam os homens, ficam todos cegos que estavam lá querendo entrar. E aí eles pegam Ló pela mão e falam, nós temos que sair agora. Porque enquanto vocês não saírem, eu não posso destruir a cidade. E aí Ló quer pegar as coisas dele e tal, e eles falam, não dá tempo. Aí saem, e tão logo eles saem, vem a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, esses 2 caras realmente é um relato muito interessante, mas provavelmente são 2 arcanjos. Ó, o André, ele mandou aqui, pastor. Ele falou o seguinte, ó, fazem 2 anos e 6 meses. Ele diz, ela desistiu de viver, se foi comigo tentando salvá-la, mas não consegui por uma porta que estava entre eu e ela. Oh, Jesus, por isso tá tão cedo, né? Posso fazer uma oração Claro. pelo André? Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha abraçar agora a vida do André. Que desespero, Senhor. Não consegui salvar sua filhinha, sua princesa. Mas, Senhor, ainda que a dor dela tenha sido muito profunda, não há dor que o Senhor não possa, Senhor, sanar. E eu te peço agora que o Senhor venha invadir o coração do André, dolorido, desesperado, Senhor, revoltado. Troca a dor, Senhor, pela esperança. Senhor, que o amor que ele tem por ela seja transferido por aquele que a criou, que a desenhou, que lhe deu dons, que lhe deu traços, ó Deus. Que ele saiba que a sua filha não era só aquele corpo, ela é um ser espiritual eterno. E eu creio, Senhor, não importa que ato ela tenha cometido, eu creio, Senhor, que na hora mais dolorida, ela invocou o Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço agora que o Senhor venha tocar na vida do André e dissipar todo o medo, todo o desespero, toda a dúvida de lugar que ela está, Senhor. E que ele possa ter a paz que excede o entendimento, que guarda os nossos corações. Em nome de Jesus, querido, que o Senhor te abençoe, viu? Que o Senhor cure a sua ferida. E que o Senhor te dê paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas é pesado, né? Que coisa, que coisa. Ó, pastor, tem mais uma aqui, ó. O pessoal tá pedindo para o senhor falar também a respeito daquela. Inclusive tem até uma música que fala: Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Esse pessoal é ótimo. Vou falar sobre essa expressão. Eu adoro as músicas, porque música não tem nada melhor para expressar uma coisa, né? Eu adoro essa música. Isso aconteceu. Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Um deles, que era o primogênito, tinha direito ao dobro da herança. O primogênito naquela época tinha tudo. O outro ficava com o que sobrava. Inclusive tinha a bênção da primogenitura. E Jacó cresceu
dizendo, por que ele não eu? E eles eram gêmeos, só que um nasceu primeiro que o outro. É interessante porque a palavra Jacó, né, no hebraico, Yad Kov, Akov. Akev no hebraico é calcanhar. Yad é mão. Ele estava com a mão no calcanhar do irmãozinho dele antes de nascer, querendo puxar ele para ele nascer antes. Desde o ventre ele já lutava, a Bíblia diz. Bom, ele cresceu com aquela vontade de ser o primogênito. 2 vezes ele tentou comprar a primogenitura. Uma vez o Esaú chega de uma caçada, morto de fome, ele estava fazendo um guisado ali, provavelmente uma sopa de lentilha com carne, e o cheiro, o Esaú falou, pô, me dá um pouco disso aí. Ele falou, não, dou não, eu vendo. Mas vendo o quê? Eu quero o direito da primogenitura. Ele falou, aqui me serve esse direito da primogenitura. E vendeu e comeu. Então, ali Esaú já pecou contra Deus. Só que Jacó foi além. Porque quando Isaac já estava cego para morrer, ele chama os 2 filhos para abençoar. A mãe de Jacó, a mulher de Isaac, chamada Rebeca, ela discernia que o que Deus queria abençoar era Jacó. Então o que ela fez? Pegou a roupa do Esaú, botou no Jacó, porque ele era peludo, Esaú, Jacó era liso. Quando ele chegou lá, Esaú, meu filho. O Jacó falou, sim, pai. Ué, mas parece a voz do Jacó. Não, sou eu, pai. Sou Esaú. Ele falou, deixa eu passar a mão, porque o Esaú é peludo. Aí passou a mão, tava o pé. Enganação geral. Sentiu o cheiro do filho. Falou, esse é o cheiro do meu filho Esaú, cheiro de boi selvagem. E deu a benção. Jacó foi embora. Chega Esaú. Pai, me abençoa. Uai, eu acabei de te abençoar. Não, pai, não era eu. Uai, mas eu orei. Era o Jacó. Esaú ficou possesso para matar Jacó. Jacó foi embora, fugiu, teve que fugir dali para não ser morto. E foi para Harã, lá na Mesopotâmia, terra dos parentes da mãe dele. Labão, que era irmão de Rebeca. Chegou lá, ele ficou 20 anos. Lá ele casou, foi enganado, o enganador foi enganado. Ele quis casar com Raquel. O Labão falou assim, ó, tem que trabalhar 7 anos para mim. Ele falou, tá bom, eu trabalho. Só que no dia da lua de mel, completou lá o que tinha que fazer, chegou de manhã e falou, uai, você é Lia? Eu queria casar com Raquel. Aí o Labão falou, não, mas aqui é a tradição, você quer casar com a mais nova, tem que casar com a mais velha. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter a segunda. Aí, antes dos 7 anos, ele já teve a Raquel, mas trabalhou 14 anos pro sogro. Quando ele trabalhou, os 14 anos, ele queria voltar, o sogro falou, não, agora trabalha para você ganhar dinheiro para você. Uhum. Aí ele trabalhou mais 7 anos. No fim desses 20 anos, ele falou, bom, eu tenho que voltar para minha terra. Hoje vamos testar o colchão eleito o melhor no teste realizado pela Proteste Brasil. E quando ele está vindo para a terra, ele não sabe como é que vai estar o irmão dele, Esaú. Ele já havia se convertido, havia sido um homem muito mais maleável, sabe, tinha reconhecido os seus erros, e ele encontra, e ele deixa toda a multidão dos filhos, dos servos e tudo, e ele vai para o vale de Jaboque orar, porque no dia seguinte ele ia encontrar Esaú. E ele está morrendo de medo. E aí aparece o anjo do Senhor, que é Cristo, sempre Cristo. E aí ele começa a pedir a esse anjo que o abençoe. E ele lutou com o anjo do Senhor a noite inteira. E quando começou a amanhecer, o anjo falava assim, eu preciso ir, me deixe ir. Já está amanhecendo. Ele fala, não vai. Não vai. Se não me abençoar, não vai.
e lutou. E óbvio que o Senhor podia destruí-lo com um estalar de dedos. Mas Deus falou assim, eu quero ver o quanto você quer a minha bênção. Você percebe a diferença de Esaú e Jacó? É. Um tinha tudo e desprezou. Jacó lutou pela bênção a vida inteira. E detalhe, todo o direito de primogenitura que ele tinha, o direito da herança, ele largou tudo para trás. Todo o gado que seria dele por primogenitura ficou para Esaú. Mas ele queria não só o gado, ele queria a bênção de Deus. E nessa hora, o Senhor lutou com ele a noite inteira. E quando Deus falou, eu preciso ir, não vou deixar que saia daqui, se não me abençoar. Aí o Senhor tocou nele e ele ficou manco. Ficou como um sinal. E Deus falou assim, você não vai me chamar Jacó, que significa usurpador. Você vai se chamar Israel, que significa lutou com Deus e venceu. Poxa. Deus se deixou vencer por um homem pecador que o amava e queria a sua bênção. Por isso ele se tornou o pai de Israel. Agora a Bíblia diz no livro de Romanos que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Antes deles nascerem, Deus já conhecia o caráter e a índole dos dois. Por isso Deus tocou no coração de Rebeca, a mãe, que era Jacó, que era aquele que seguiria, que seria o pai da nação de Israel. Então, assim, o que eu acho lindo aqui é que Deus ele não escolhe os perfeitos. Mas se tem uma coisa que Deus espera, Vilela, é que a gente o ame de verdade e dê a ele o primeiro lugar. Porque tem muita gente que quer a Deus para que Deus seja servo dele. Para que Deus, sabe, faça tudo que ele quer, abençoe, abre portas, prospere. Mas Deus está sempre no último lugar, né, da sua prioridade. Jacó não. E Jacó se transformou num homem bom. Num homem manso. Nunca mais enganou ninguém, entendeu?